Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos aí, pessoal, está entrando para o início de uma palestra. Empreenda sua trajetória e mude o seu destino. Um tema muito relevante para quem quer empreender, não só empreender o próprio projeto, mas empreender também a vida. Daqui 5 minutinhos vamos iniciar. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tá falando de onde, Lucas? Goiânia, muito bom. Muito bom. Parabéns. Parabéns por estar fora da zona de conforto participando. Terra do Piqui. Haroldo de São Paulo. Um abraço, Haroldo. Da Grande São Paulo, Haroldo? Maicon, boa tarde. Jana, Manaus. Muito bem. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Daqui a pouco vamos começar. Sou o Maicon, aluno da Vox2U. Muito bom, Maicon. Legal. Da Vox2U de Ribeirão Preto ou da Vox2U de Cravinhos, Maicon? Zona Sul, muito bem. Quando eu for para São Paulo, a gente marca um café. Maicon de Ribeirão Preto, olha aí que beleza. Aluno da Vox2U presente. Seja bem-vindo, Maicon. É um prazer. Tá gostando do curso, Maicon? Fala aí pra galera aí no chat. Muito bem, muito bem. Pessoal, daqui a pouquinho começamos. Estão me ouvindo bem? Tá legal? Daqui a pouco vamos começar a apresentação. Maicon, gostando muito, é como você disse há pouco, saindo da zona de conforto. Muito bem, fico feliz que você está gostando. Legal, muito bom. Henrique, seja bem-vindo, Henrique. Um abraço, meu amigo. Muito bom, muito bom. Pessoal, daqui 3 minutinhos vamos iniciar a palestra. Espero que vocês gostem. Vai ser um conteúdo bem relevante para vocês, que vocês vão ver um pouco mais à frente. Vai ser um conteúdo bem relevante, que eu acredito que vai dar para colocar em prática no dia seguinte e vai fazer diferença na vida de vocês, beleza? 2 minutinhos, já começamos. O William Miranda tá aí também. O William Miranda é GV, não é? Grande William. Muito bem, muito bem. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Você está falando de onde? Ó, Santa Catarina, muito bem, parabéns. Parabéns pela participação. Seja muito bem-vinda. Pessoal, quem quiser fazer pergunta no meio da apresentação, só fazer um hashtag aí no chat, que eu vou ter o imenso prazer de responder. A gente vai. Isso aqui não é bem uma palestra, é um bate-papo.
Então, conforme eu for fazendo a apresentação, conforme for surgindo dúvida, pode mandar pergunta, que vai ser um prazer responder. E aí a gente vai interagindo, fica muito mais envolvente, muito mais marcante. Beleza? 1 minutinho já iniciamos, ok? Galera chegando aí, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Estamos prestes a começar mais uma palestra. Empreenda a sua trajetória e mude o seu destino. Pessoal, então vamos lá, vamos dar início. É um prazer estar aqui transmitindo essa apresentação para vocês. Estou falando aqui diretamente do interior de São Paulo. E eu, na verdade, eu fui como um camaleãozinho me adaptando. Eu sempre fui buscando uma fórmula do empreendedorismo na minha vida. Porque, na verdade, eu nasci em Cravinhos, uma cidade com 40 mil habitantes. E aí, o que aconteceu? Com 10 anos de idade, eu ficava na rua. A molecada gostava de ficar na rua. Naquela época não era tão perigoso. A gente ficava jogando futebol na rua. E aí, o que aconteceu? Eu falo que eu fui como um camaleãozinho me adaptando. Estão vendo o camaleãozinho aí na tela? Por quê? Com 10 anos de idade, estávamos nós, crianças ali. Eu resolvi comer um lanche. Falei, pô, preciso comer um lanche. Aí a molecada, vamos comer lanche, vamos sair para comer lanche, vamos. E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa e meu pai, eu vim de uma família de classe média bem baixa. Meu pai trabalhou na Henk Zanini por muito tempo, aqui no interior de São Paulo. E ele, quando eu nasci, ele foi mandado embora da empresa e foi plantar tomate numa horta. E aí o que aconteceu? Nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobrou. Então, nesse meio de tempo, resolvemos, como não tinha dinheiro, eu queria comer lanche, eu senti pela primeira vez um sentimento de impotência muito, muito grande. Você querer comprar alguma coisa e não ter dinheiro. Alguém aqui já sentiu esse sentimento de impotência? Vocês podem comentar aí no chat de você querer comprar alguma coisa e não ter dinheiro para comprar. E aí, com 10 anos de idade, esse sentimento de impotência, o que aconteceu comigo? Eu peguei um carrinho de sorvete e fui vender na rua. Vendia picolé a 50... Ó, o Henrique aí, todo dia. E aí, eu peguei um carrinho de sorvete e comecei a vender picolé na rua. Vendia picolé a 50 centavos, ficava com 20 centavos de lucro. E foi uma experiência que me marcou. Por quê? O sentimento de impotência, ele foi substituído pelo sentimento de realização. Por quê? Você vendendo sorvete a 50 centavos, ficava com 20 de lucro, falei, pô, só depende de mim. Não preciso de mais ninguém. Isso eu tinha 10 para 11 anos de idade, depois eu fui vender salgadinho, fui dar aula de informática também. E aconteceu algo muito marcante, que com 17 anos de idade, eu me emancipei. Meu irmão, que está ali no canto da tela, ó, aquele carequinha ali de camisa branca, ele é farmacêutico, ele se formou em farmácia. E aí começamos a conversar sobre a possibilidade de montar uma farmácia. Ele falou, Luiz, para montar farmácia tem que ter bala na agulha, a gente não tem capital para montar uma farmácia. Eu falei, não, relaxa. A gente vende um carro, que é o único patrimônio que o pai tem, e a gente começa uma farmácia pequenininha. E aí, com 17 anos, comecei minha primeira empresa formalizada, meu primeiro projeto, que foi a Drogaria JP. Hoje nós temos 2 drogarias aqui no interior de São Paulo, em Cravinhos. Só que aí o que aconteceu? Trabalhando 16 horas por dia, domingo a domingo, todo dia. Era muito difícil, porque farmácia, a margem é muito pequenininha. E por ser varejo relacionado à saúde, você tem que se dedicar muito. E eu trabalhando 16 horas por dia, todos os dias, até de domingo. Um namoro. Namorava uma mineira, até largou de mim, porque o menino só trabalhava, né? Imagina. Com razão. E eu comecei a procurar ajuda. Eu comecei a procurar ajuda de empresários para aprender a empreender. E o que eu percebi?
Eu percebi, ó, vou contar isso, mas vocês não contam pra ninguém, não. Acho que ninguém vai ficar sabendo, tá? Apesar que isso está sendo gravado. Eu comecei a procurar alguns empresários aqui do interior de São Paulo e muitos empresários batiam com a porta na minha cara. Eles não queriam ensinar nada, não queriam, não sei se eles tinham medo de serem copiados. Eu não sei qual que era o problema, mas eles não apareciam. Falavam, não, eu só quero aprender a criar processo, a melhorar meu projeto, não vou copiar nada. Os caras, não, sai daqui. E eu não conseguia aprender com esses empresários. Aí o que eu fiz? Eu peguei a lista da Forbes. Vocês conhecem a lista da Forbes, que quantifica os bilionários brasileiros? Estamos aí passando aí a capa da revista da Forbes com Ike Batista e com Jorge Paulo Lema. Acho que vocês... A Forbes, para quem não sabe, ela quantifica os bilionários. São as pessoas mais ricas do mundo. Alguém aí conhece o Ike Batista e o Jorge Paulo Lema? Vocês que estão aí comentando no chat, já ouviu falar do Ike Batista e do Jorge Paulo Lema? Ike Batista foi o quinto homem mais rico do mundo. O Jorge Paulo Lema hoje é o brasileiro mais rico do mundo, dono da Ambev, dono do Burger King, dono da Heinz, dono das lojas americanas, é um baita de empresário. E aí, como os milionários aqui do interior de São Paulo não queriam interagir comigo, eu falei, vou tentar falar com os bilionários. E aí eu comecei a querer aprender com esses empresários. E aí aconteceu algo interessante. O Ike Batista, em 2010, ele me recebeu. Fui lá para o Rio de Janeiro, essa foto aí fazendo X, ó, aí no canto da tela com o Ike. Foi uma experiência que me marcou. Na época, o Ike, em 2009, ele estava como o quinto ou sétimo homem mais rico do mundo. E ele é um cara sensacional, sabe? Me inspirou muito, aprendi muito com ele. Voltei de lá inspirado. Ali no centro da tela também está o João Dória Júnior. Hoje eu faço parte do comitê de gestão do Lead Futuro do João Dória. O João Dória que é hoje pré-candidato a prefeito do interior de São Paulo. Ali com o Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo Lema também foi muito atencioso, me recebeu lá na Ambev, em São Paulo. Com o Carlos Wizard. O Wizard vendeu a Wizard por 2 bilhões. Nós realizamos aqui no interior de São Paulo o primeiro Fórum Inova PME, Inovação do Pequeno e Médio Empreendedor, que foi um evento de extremamente sucesso, que conseguimos aí colocar mais de 1.000 pessoas no evento, foi um espetáculo. E o Wizard, ele tinha acabado de vender a Wizard por 2 bilhões e estava comprando a Mundo Verde. E aí, no meio desses empresários, desses empreendedores, eu peguei e falei assim, olha, eu preciso criar outro projeto. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma empresa de venda direta, que cresceu muito rápido, tinha mais de 100 pessoas comigo no negócio. E aí eu estava no momento com as 2 farmácias e com essa empresa de venda direta. E aí o que aconteceu? Essa empresa de venda direta, meu atual sócio, Júnior, que está ali na tela comigo, ele foi numa reunião da minha equipe e ele falou, Luiz, sua equipe precisa melhorar a persuasão, melhorar a influência, conseguir impactar mais as pessoas. Vamos desenvolver um treinamento de oratória para a tua equipe. E aí eu falei, pô, já que ele quer fazer, vamos ver se dá certo. Começamos a vender treinamento de oratória em 2012, começou com a minha equipe. E aí eu convidei o Júnior para abrir uma empresa e abrimos uma empresa de treinamentos e começamos a vender treinamentos de oratória. Só que também continuamos fazendo alguns eventos empresariais. Um deles, trouxemos a Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luiza, aqui para Cravinhos. E foi interessante porque ninguém acreditava que a Luizinha ia vir para Cravinhos, ela que é bilionária. E aí tá aí ó, a chamada Luísa Helena Trajano em Cravinhos. E se você deu certo, porque ninguém acreditava que a Luísa Helena Trajano fosse palestrar em Cravinhos. Foi um evento fantástico, com mais de 400 pessoas. Foi um sucesso. Ali está eu com a Luísa Helena Trajano no palco. O próprio Maurílio Biagi também participou, que é um empresário muito relevante. Nessa próxima slide, envolvimentos são a nossa primeira turma de oratória que se formou em 2013. Foi bem legal. E de lá não paramos mais. Aí aconteceu algo fantástico. Vocês que estão aí assistindo, acho que vocês já ouviram falar do Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp, vendeu a WhatsApp por 1 bilhão, comprou um time de futebol lá em Orlando, contratou o Kaká, hoje ele é patrão do Kaká, o Kaká joga no Orlando, lá nos Estados Unidos, para o Flávio, e eu fui para os Estados Unidos com o Flávio. E lá com o Flávio, algo me incomodou ali, porque tinha alguns franqueados da WhatsApp, e eu fiquei tão encantado com o modelo de escola de inglês, que eu resolvi montar a primeira escola 100% focada em oratória. Me inspirei no modelo comercial da WhatsApp e começamos a Vox2U, que é uma empresa fantástica. Hoje eu vou explicar, no decorrer dessa palestra, vocês vão entender mais um pouquinho como que é o nosso trabalho. E agora eu vou começar, desde já, a dar algumas dicas para quem quer empreender. Esse slide aqui ó, foi algo fantástico que eu acabei aprendendo com o Flávio também.
Na verdade, o Flávio, gente, ele tem um conceito, porque olha lá que interessante. Você nasce, depois você vai para a escola, depois você aposenta, depois você vai para o cemitério e depois você morre. Olha lá que interessante. Todo mundo vai morrer, né? Mas o que eu acredito, gente? Eu não tenho nada contra isso, mas eu acredito que a vida pode ser muito mais do que isso. Acho que estamos aqui para cada um de nós realizar nossos sonhos. Empreender não só nossos próprios projetos, mas como empreender também a nossa trajetória. Eu não tenho nada contra esse modelo, mas eu acredito que é uma vida muito limitada, que podemos realizar muito mais. Imagina-se, se você, por exemplo, você tem uma ideia genial, uma ideia fantástica, mas se você não arrisca, se você vai lá e não coloca essa ideia em prática, você pode perder a oportunidade. E às vezes a gente vai deixando, a gente fica tão ocupado em trabalhar para pagar conta. Eu acredito que não tem nada contra também, tá, pessoal? Mas eu acho que trabalhar para pagar conta é uma vida limitada. Podemos fazer muito mais, podemos realizar muito mais. Então eu acredito que vocês não podem deixar de sonhar. Olha que interessante, não matem suas ideias. O cemitério está cheio de ideias boas. Ideias que acabaram não sendo executadas, que não foram colocadas em práticas. Imagine se eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu não tive a oportunidade de desistir. E aí eu continuei persistindo, continuei perseverando. Tivemos como aluno, olha que interessante, o Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, que é o brasileiro mais rico do mundo. Eu mandei nosso conteúdo de oratória, ele ficou tão impressionado com o modelo que foi nosso aluno. Está ele aí segurando nosso certificado. Depois vocês curtem a página da Vox2U, depois eu vou passar o link para vocês. Vocês podem acessar ali e estar assistindo o vídeo que o Jorge Paulo Lemann falou do nosso curso. E foi uma honra ter o brasileiro mais rico do mundo se preparando para o Day One da Endeavor com a gente. Então não podemos desistir nunca dos nossos sonhos. Parece piegas isso, né? Parece que nossa, todo mundo fala isso. Mas é algo verdade. Imagina esses dois sujeitos aí, ó, que vocês estão vendo. O primeiro aí, ó, Jeff Bezos, e o segundo, Steve Jobs. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar desses dois. Jeff Bezos, quem é que compra pela internet? Fez alguma compra pelo menos uma vez na vida na internet? Se quiser comentar no chat, acho que todo mundo aqui já comprou pela internet. E o Jeff Bezos com a Amazon, ele revolucionou a forma de você comprar pela internet. Hoje todo mundo compra graças ao pioneirismo do Jeff Bezos. Olha nosso amigo aí do lado, Steve Jobs que fundou a Apple, primeiro computador pessoal. Acredito que todo mundo que está aqui nessa sala usou computador. E hoje está usando smartphone, né? Todo mundo está aqui usando smartphone. Graças ao Steve Jobs. Imagine se esses sujeitos deixassem as ideias morrerem. O Steve Jobs, por exemplo, se ele fosse fazer uma pesquisa de mercado, as pessoas iam querer uma máquina de escrever mais rápido, não um computador pessoal. Porque na época ninguém usava computador. Então não deixe a ideia de vocês morrerem. E para começar, com algumas dicas, muito bem, a Jéssica, sempre compro pela internet. Graças a esses empreendedores, está mudando a forma que nós compramos, a forma como interagimos. E para empreender, o que é preciso, gente? Eu separei alguns tópicos que eu acredito que seja extremamente importante. O Ávila Digital está falando que está sem volume. Será que é só com Ávila? Ou com, tá ok aí o volume, pessoal? Está normal? Beleza, o Ávila deve estar com algum problema aí no computador dele. É isso, ok? Tudo bem por aqui? Beleza, legal. Atualizar a página. Muito bem, Henrique dando um toque aí para o Ávila, Moisés falou que tá ok, então vamos continuar. Primeira coisa para empreender. Eu acredito que empreendedorismo ele começa com visão. O que é a visão? Para quem quer empreender um projeto, você tem que ter visão de qual que vai ser teu produto, aonde você quer chegar, qual que vai ser teu mercado. Tudo começa com uma visão. Se você quer empreender a sua própria trajetória, eu pergunto para você a visão de onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Qual que é o seu sonho? Qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua meta? Será que você quer empreender? Eu falo sobre empreender, gente, não só empreender o próprio negócio, mas empreender a própria trajetória. Por quê? Precisamos de empreendedores dentro das empresas também. E não empreender só fora da empresa. Então, para começar, eu acho muito importante cada um ter uma visão muito bem clara de onde vocês querem chegar, qual objetivo vocês querem atingir. E tudo isso começa com uma visão. Por exemplo, um pintor, na hora que ele vai pintar um quadro, ele tem a visão ali do quadro que ele quer pintar. Tudo começa com a visão.
Se você não tiver visão, já começou errado, porque aonde você quer chegar? É igual aquela pessoa que vai entrar num prédio, aí ela entra no prédio, a recepcionista pergunta: Olá, qual andar o senhor vai? Aí você responde: Não sei, eu já estou no prédio errado mesmo. Quer dizer, às vezes a gente vai deixando a vida levar a gente. E eu acredito que a gente precisa levar a vida e não deixar a vida ficar nos levando, porque às vezes ela vai levar para onde a gente não queira ir. E é muito interessante, hoje o Brasil ele vive uma grave crise política e econômica. Vocês não concordam com isso? O Brasil vive uma crise. Só que sabe qual que é a pior crise que existe nesse país? É a crise do vitimismo. Por quê? Hoje as pessoas vão se fazendo de vítima, vão deixando de realizar muitos sonhos por falta de coragem, por falta de ousadia. A mídia ela vai despejando tanta notícia ruim na cabeça das pessoas que as pessoas esquecem de serem protagonistas da sua própria vida. Eu acho que o Brasil precisa de protagonistas e não de vítimas. E eu acho que a pior crise que existe nesse país hoje é a crise de vitimismo. A pessoa é vítima da Dilma, vítima do Lula, vítima do governo. E esquece de tomar atitude, esquece de sonhar, esquece de querer realizar. Então, a visão ela começa por aí. Qual que é a tua visão de futuro? Aonde você quer chegar? Segundo ponto, seja bem-vindo, Eduardo. Eduardo mandou um salve, mestre. Muito obrigado, seja bem-vindo. Segundo ponto é a coragem. Porque se você não tiver coragem, você não faz nada. Muita gente tem boas ideias, mas na hora que ela precisa ir lá, botar a mão na massa, ela não tem coragem. Ela deixa isso para depois. Terceiro ponto, que é extremamente importante, pessoal, ousadia. Por quê? O mundo pertence aos ousados. O mundo pertence a quem ousa, a quem quer fazer a diferença, a quem quer ir contra a maré, ir contra o status quo. Então é preciso ousar. Sem ousadia, você não consegue colocar nem uma barraca de cachorro-quente de pé. É preciso ter ousadia. E o quarto ponto é a competência. A competência ela vem do preparo. É preciso se preparar. Por exemplo, eu queria que vocês comentassem aí no chat quem aqui é vendedor nessa sala. Por favor, manda um aqui aí, eu sou vendedor. Escreve aí para mim, por favor, quem é vendedor. Por exemplo, eu tenho um aspecto, eu acredito, vou até falar antes de vocês responderem, que todo mundo é vendedor. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Ou você vende um produto, ou você vende um serviço, ou você vende teu tempo para uma empresa. O cara que está dentro de uma empresa, trabalhando por 8 horas dentro da empresa, ele está vendendo o tempo dele. O tempo é dinheiro. Se todo mundo vende, quando você tem um projeto, quando você tem uma ideia, dentro desse quarto ponto, dessa quarta dica, é preciso ter competência em vendas. Você tem que se vender o tempo todo. Seja seu produto, seja seu serviço, seja seu tempo. O advogado, por exemplo, qual que será que é o advogado que ganha mais dinheiro? Será que é o advogado que sabe mais lei? Ou é o advogado que vende mais, que consegue persuadir mais, que consegue encantar mais? Na hora que ele está na frente do juiz, ele ganha uma audiência. Obviamente que o advogado que ganha mais dinheiro é o que se vende melhor, é o que tem a competência em vendas. E todo mundo, como todo mundo, professor, por exemplo, vocês acham que o professor é vendedor? O professor ele tem 3 coisas, ó. Ele tem, primeiro ponto, um mercado extremamente competitivo, que são os professores que dão a mesma aula que ele. Segundo ponto, o professor ele tem os clientes. Quem são os clientes? São os alunos que estão ali vendo a aula desse professor e os diretores que estão contratando esse professor. Então ele tem um mercado extremamente competitivo, ele tem os clientes e ele tem o produto dele, que é o conhecimento dele. Então até o professor ele é um vendedor. E quantas pessoas vocês não conhecem que não tem esse quarto ponto aí, ó, essa competência em vendas, em se vender? Por quê? Para tudo na vida, pessoal, nós somos julgados por 3 coisas. Primeiro, nós somos julgados pela nossa aparência. Você chega no lugar, a pessoa te olha de cima e embaixo. Segundo, somos julgados pelo que fazemos. Todo mundo pergunta, muito prazer, o que você faz? E terceiro, somos julgados pela forma que conversamos e pelo que falamos. Então a nossa comunicação, a nossa competência em comunicar, em se vender e persuadir é muito importante. E o segundo ponto, que eu vejo que muita gente peca, pessoal, que é o quinto aí, ó, musculatura emocional. Você vai numa academia puxar ferro para ficar forte, né? Para pegar musculatura. E na vida de quem quer empreender, na vida de quem quer realizar, é preciso ter esse quinto ponto.
O quinto ponto, ele fala sobre musculatura emocional. O que é a musculatura emocional? Às vezes, os primeiros desafios que acabam surgindo, você desiste. Você desiste de seus sonhos, às vezes por pouca coisa, por poucos motivos, nós acabamos de desistindo dos nossos sonhos. Sabe, aquela ideia, aquela viagem que você queria ir, sabe, você queria viajar, você queria ir para os Estados Unidos, ou aquele emprego dos seus sonhos, aquela transição de carreira que você queria ter, e aí você foi e desistiu. Aquele projeto seu que está na gaveta e você não coloca esse projeto de pé, pelos objetivos, pelos desafios, desculpa, os desafios que vão surgindo no meio do caminho, e aí você não coloca de pé, você vai ficando com medo, vai ficando cabisbaixo. Então a musculatura emocional, a inteligência emocional, ela talvez seja aí, ó, dos 5 pontos para quem quer empreender, um dos mais importantes. Tem que ter inteligência emocional, porque muita coisa dá errado. É difícil, eu costumo dizer que empreender é comer caco de vidro, porque todo dia tem um desafio novo, todo dia tem uma surpresa que você não espera, todo dia aquela estratégia que você planejou, ela vai dar errado. Pode ser que ela dê certo um pouco, mas muitas vezes ela vai dar errado. E aí, se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver musculatura emocional, você vai desistir dos seus sonhos. Tanto para empreender a sua própria vida, quanto para empreender a tua empresa, o teu negócio, o teu business. É preciso ter inteligência emocional. Eu vejo que muitas pessoas, um pouquinho de estresse que ela tem, ela acaba desistindo. Ela acaba jogando a toalha. E o mundo do empreendedorismo é preciso ter disciplina, é preciso ter perseverança para poder realizar alguma coisa. Musculatura emocional é muito importante. Então, pessoal, para começar esse bate-papo, esses 5 pontos é extremamente importante. Eu fui aplicando esses 5 pontos na minha vida. Qual que foi o resultado que eu tive? Eu só estou começando, estou com 26 anos, tenho muito que realizar. Como eu mencionei para vocês, comecei vendendo sorvete na rua, depois vendi salgadinho, depois montei 2 farmácias, entreguei a gestão das farmácias, agora estamos montando a escola. A escola de Cravinhos, ó, que vocês estão vendo aí, é a primeira escola 100% focada em oratória do Brasil, um projeto pioneiro. Montamos em Ribeirão, em Cravinhos matriculamos mais de 400 alunos, numa cidade de 30 mil habitantes. Foi um resultado relevante. Agora estamos em Ribeirão Preto também, com a Vox2U. Hoje, mais de 300 alunos já estão matriculados após 3 meses de inauguração. E a nossa meta, hoje com a Praxis Business é uma das maiores franqueadoras do Brasil, estamos montando a franquia da Vox2U também. Mais um pouquinho à frente, vou explicar um pouquinho desse projeto, que vocês vão gostar, tá? Sobre o produto. Mas muito bem, para quem quer empreender, o que é preciso? Primeiro ponto, para empreender o próprio projeto. Jaqueline, boa tarde, seja muito bem-vinda, querida. O que nós fizemos? Nós criamos uma marca única. Tá vendo? A Vox2U, o que é o conceito de marca? É muito importante para quem quer empreender, você ter uma marca diferente. Então nós procuramos ter uma marca parecida com o Google, algo inovador, que reflete o nosso projeto. Segundo ponto, ó, quando formos montar o mercado, quando você vai montar uma empresa, e aí se você não for montar uma empresa, se comporte como se você fosse uma empresa, que também esses conceitos vão servir. Qual que é a tua experiência? Tá vendo ali no último ponto? Qual que é o teu know-how? No que você realmente é bom? Já parou para pensar? O que você é bom? Porque tem pessoas, gente, que ela é boa numa coisa e tem outras pessoas que é muito melhor em outros aspectos. Por exemplo, um aspecto forte que eu tenho é a venda. É a venda e liderança de equipe. Eu sei vender muito bem e consigo liderar a equipe. Esse é meu ponto forte, essa é a minha experiência, esse é meu know-how. E aí, com esse know-how, eu vou cobrindo as outras áreas, depois eu vou passar um outro slide, mais no finalzinho, de todas as áreas que eu uso para orquestrar os meus negócios. E, muito bem, se eu sou bem em vendas, por que eu vou ficar tentando fazer DRE, vou ficar tentando fazer planilha de Excel? Não é melhor terceirizar isso? Muito bem, você sabe qual que é teu know-how. Aí depois você vai para a estratégia. Qual que é a estratégia do teu negócio? Qual que é teu público-alvo? Quem que você quer atingir? Quem você quer impactar? Até onde você vai chegar? Qual que é teu limite de crescimento? E dentro dessa estratégia, eu acredito muito em começar pequeno. Porque muita gente quer empreender, já quer começar grande, gente. Tem um conceito muito legal para vocês pesquisarem. Quem quiser fazer perguntas, viu, pessoal? Só fazer um hashtag ali e fazer a pergunta que eu vou respondendo aqui no meio da apresentação. Um conceito muito legal é MVP, que tem até um livro, né? Startup Enxuta, do Eric Ries, que é você criar um produto mínimo viável. Por exemplo, dentro da Vox2U, não começamos montando uma escola de oratória. Como eu falei anteriormente, começamos vendendo treinamento de oratória, porque não tinha risco.
E aí depois investimos, depois montamos uma escola, montamos outra. E aí você tem a sua estratégia, você começa pequenininho, com a estratégia, você já tem um know-how, seu posicionamento tem que estar muito bem claro no mercado, muito bem definido. E os valores dessa marca tem que estar muito definido. Por exemplo, vou dar um exemplo da Vox Trio para vocês. Ó. Nós costumamos dizer que a Vox Trio é mais que um curso. É uma experiência que transforma. Por quê? Não existe nada igual no Brasil. É a primeira escola 100% focada em oratória. A pessoa fica mais de 120 horas com a gente. Um conteúdo inovador, um conteúdo exclusivo e essencial. Desde pessoas que têm medo de falar em público e desde pessoas que querem melhorar a persuasão, melhorar a influência. Porque a oratória, ela é a arte do discurso que visa a persuasão. E qual que é o nosso posicionamento do mercado? Para dar um exemplo para vocês. Fazer as pessoas valerem mais no mercado. Como isso? Através da oratória, através do impacto, do encantamento, da persuasão, da influência. Porque tem muitas pessoas que têm bons produtos, têm bons projetos, mas não conseguem vender, não conseguem persuadir, não conseguem encantar. Então esse foi o nosso posicionamento. Estive recentemente com os diretores do Grupo EBX, eles ficaram encantados com o nosso projeto. Ali com o Ike Batista de novo, almoçando lá. Foi até legal, viu, gente? Eu e o Ike, que estamos nessa foto, nós disputamos lá no Grupo EBX para ver quem que ia comer mais satay de frango. Eu comi 18 e o Ike comeu acho que 23. Ele comeu muito mais frango do que eu. É muito mais competitivo. Foi uma experiência que me marcou. E aí, voltando a modelos de negócio, eu acredito que se você não tem um modelo de negócio recorrente, sua empresa está ameaçada de extinção. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vocês lembram daquela locadora que era a maior locadora de vídeos do mundo? A Blockbuster. Tinha milhares de vídeos locadoras espalhadas pelo mundo. E tinha a Netflix. A Netflix com posicionamento no mercado diferente. E detalhe, ela estava implorando para fazer uma parceria com a Blockbuster. Implorava. E a empresa, não, eu sou grande, eu não preciso de fazer parceria. Não fazia parceria. E aí o que aconteceu? O modelo recorrente da Netflix quebrou a maior locadora de vídeo do mundo. Olha que interessante. É as rupturas que vão acontecendo. Por quê? Agora você paga $8, dá apenas R$16 por mês e você tem vídeos à vontade na sua casa. Você tem uma locadora dentro de casa. Você não precisa sair mais de casa. Então, por isso que eu acredito em começar pequeno, em começar com uma boa ideia, em começar com uma ruptura e procurar inovar. E eu queria dar algumas dicas para vocês, pessoal, para fazer acontecer. Quem aqui, dos nossos queridos participantes, escreve suas metas no dia a dia? Pode comentar aí no nosso chat. Eu acho que escrever meta parece piegas falar isso, viu, gente? Mas é essencial você escrever metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aonde você realmente quer estar? Qual é a sua visão de futuro daqui a 10 anos? E é muito interessante você escrever sua meta. Sabe? Ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Coloca uma meta, uma data para quando você quer ir para os Estados Unidos. Começa a trabalhar em cima disso. Eu quero montar meu próprio negócio. Coloca uma meta, escreve a meta, coloca uma data para realizar. Tanto de curto, médio e longo prazo. Por que eu falo isso? O grande motor da nossa vida, das nossas vidas e conquistas, é os nossos sonhos. E o brasileiro ele vai deixando de sonhar, ele vai deixando de realizar muita coisa. Então escreve lá no papel, ó, quero realizar. Eu, por exemplo, escrevi que eu queria ir para os Estados Unidos em 2014. Acabei indo para Orlando. Parece besteira, né? Eu coloquei uma meta há 6, 7 anos atrás, que em 2015 eu queria ter um negócio que escalasse rápido. E aí começamos a Vox to You, que estamos até comercializando franquias já para o Brasil inteiro. Olha que interessante. Estava ali no papel. Foi uma coisa que eu coloquei no papel e comecei a trabalhar para isso acontecer. Por quê? É isso que gera motivação. Você já viu alguém que sonha em depressão? Eu nunca vi. Quem sonha, acorda com vontade de realizar. Acorda com vontade de fazer acontecer. Então é muito importante você ter bem claro onde você quer chegar. Você ter muito bem claro qual que é o seu sonho. Segundo ponto ali, ó, muito interessante também, policie seus pensamentos. Porque eles vão virar hábitos. Tem uma regra que eu gosto muito, que é o pensamento vai gerar um sentimento, que vai gerar uma atitude e vai gerar um resultado na tua vida. Imagine vocês, ó, você está na tua casa, você está esperando tua noiva chegar. Ela está atrasada faz 40 minutos, mas você está lá esperando. E aí você começa a pensar,
Nossa, deve estar me traindo. Ai, meu Deus, está me traindo. Você começou a pensar desse jeito. Qual que é o sentimento que vocês vão ter? De traição, sentimento, desculpa o termo, sentimento de corno. Ai, meu Deus, está me traindo. E qual que é a atitude que você vai ter na hora que a pessoa chega? Agora vocês imaginam a mesma situação. Você está lá esperando sua noiva chegar, ela está atrasada 40 minutos. Aí você começa a pensar, nossa, será que aconteceu algum acidente? Será que aconteceu alguma coisa? E aí você começa a ter um sentimento do quê? De preocupação. Você está preocupado. E a hora que a pessoa chega, você fica feliz que ela está bem. Você vai lá, dá um abraço, dá um beijo. E quem que está certo nessa história? Eu não sei, viu, gente? Quem que está certo nessa história? Mas para tudo na vida, nosso pensamento vai gerar um sentimento, vai gerar uma atitude que vai gerar um resultado na nossa vida. A riqueza, ela é produto do pensamento, a pobreza é produto do pensamento. Então, policie seus pensamentos, porque com certeza eles vão virar hábitos que vai gerar um resultado na tua vida. É impressionante. Outro terceiro ponto ali, olha que interessante, pessoal. Não justifique seus sonhos. Gaste energia lutando por eles. Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes a gente perde tempo justificando o nosso sonho. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós estávamos montando a farmácia, o pessoal fala, nossa, você vai montar farmácia em Cravinhos? Você está ficando louco, tem um monte de farmácia em Cravinhos já. E aí montamos a farmácia. O último faturamento foi mais de 4 milhões. Agora eu saí do negócio para tocar a Vox2U. Mas imagina, às vezes a gente fica perdendo tempo justificando nosso sonho. A gente vai justificando nosso sonho em vez de gastar energia lutando pelo mesmo. Quando eu fui montar a escola de oratória, você tá ficando louco, escola de oratória? Todo mundo sabe falar? E aí fizemos uma pesquisa, 70% das pessoas do mundo preferem morrer do que falar em público. O maior medo do brasileiro é falar em público, o segundo maior medo é ficar desempregado. E além disso, percebemos no mercado que pessoas que não tinham medo nenhum de falar em público procuravam o nosso curso de oratória para persuadir mais, para impactar, para se vender melhor, para preparar palestras e impactar mais as pessoas. E aí começamos o projeto. Como eu mencionei para vocês, estamos montando até franquias. Então, às vezes, a gente fica justificando o nosso sonho em vez de lutar por eles. Não é engraçado? Agora, pior do que ficar justificando o nosso sonho, sabe o que é pior? Ficar falando de problema, gente. Tem gente que se reúne com os amigos só para falar de problema, só para falar de desgraça. É impressionante, sabe? E sabe o que acontece com as pessoas quando você fica falando dos seus problemas para elas? Acontece duas coisas. É uma estatística isso, viu? 80% das pessoas no mundo que você falou sobre os seus problemas, no teu mundo aí, no mundo ao teu redor, 80% das pessoas que você está falando sobre o seu problema, fica feliz que você tem problema. 80%. Impressionante. Sabe os outros 20%? Os outros 20% não está nem aí para os seus problemas. Se 80% fica feliz que você tem problema e 20% não está nem aí para os seus problemas, por que você vai perder tempo ficar contando, gente? Não vale a pena. É melhor você trabalhar pelos seus sonhos. É melhor você gastar energia lutando pelos seus objetivos. Porque o Brasil ele não precisa mais de vítimas. O Brasil precisa de protagonistas, de pessoas que queiram realizar, pessoas que queiram fazer as coisas acontecerem. Então a última dica ali, seja sempre um protagonista. Protagonista da tua história. Você pode mudar a sua história. Eu tive recentemente com o Eduardo Lira, fui até lá em Orlando. E o Eduardo Lira ele tem uma frase maravilhosa que ele fala, não importa para onde você vem, não importa de onde você veio, importa para onde você vai na tua vida. E às vezes a gente fica se lamentando. Se você está com saúde, meu amigo, trabalha pelos seus sonhos. Seja o protagonista da sua própria história. Porque o Brasil não precisa de mais vítimas. Precisa de pessoas protagonistas que queiram realizar, que queiram fazer acontecer. Muito bem. E agora eu vou dar algumas dicas para fracassar também. Olha que interessante, né? Tem muita gente fracassando por aí, né? E tem algumas técnicas para você fracassar, viu, gente? Primeira coisa, primeira maneira de fracassar, seja inflexível. Tem pessoas que põem uma caixinha dentro da cabeça e não muda de ideia para nada. Sabe? Só ela sabe, ela é boa, ela não muda de ideia. E às vezes você vai perdendo a oportunidade com isso. O bom empreendedor ele tem que estar atento e mudar de ideia quando for preciso. E às vezes confessar até que ele está errado, para ele retomar o crescimento.
Então, você ser inflexível é uma boa maneira de você errar, de você fracassar. E eu quero deixar muito bem claro aqui para vocês, pessoal, que eu não tenho nada contra o fracasso. Eu já quebrei uma empresa, como eu mencionei aqui para vocês. Não tem problema nenhum. Você pode começar de novo. Não tenha medo de errar. 2, confie cegamente nos especialistas. Quem são os especialistas? É aquelas pessoas que sabem de tudo. Ó, não faz isso não, não tenta que vai dar errado, viu? Eu já tentei fazer, não deu certo. Meu primo tentou, não deu certo. Não se arrisca não, vai dar errado. Os especialistas são aquelas pessoas que sabem de tudo. Né? E aí você vai ficando confiando cegamente nos especialistas. Quem que são os especialistas também? Não tem economistas. Os economistas estão colocando ali, ó, projeção financeira o tempo todo. Brasil em crise, 11 milhões de pessoas desempregadas. Talvez não seja o momento certo de você montar o teu negócio. E aí você não pode confiar cegamente. Você tem que fazer uma análise do mercado. Talvez o momento de crise pode ser o momento que o teu negócio vai crescer. Talvez no momento de crise, se você se preparar, você vai crescer no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho fica mais competitivo. Então nunca confie cegamente em especialistas. Queira fazer a diferença. Terceiro ponto para fracassar, pessoal, se isolar. Se isolar é uma boa maneira de fracassar. Sabe, você ficar isolado, não conversar com ninguém, não interagir, não buscar ajuda, é uma boa maneira de tudo dar errado. Então, precisamos de pessoas o tempo todo, para tudo na vida. E o ser humano é o bicho mais complexo que existe. Estar com esse ser humano é algo que faz a diferença. Muito bem. Quarto ponto ali, ó, acreditar que você é infalível. Quantas pessoas acham que são infalíveis? Ah, eu não erro, eu acerto todas, eu sou bom, eu sou o cara. Gente, não se esqueçam nunca. A humildade abre infinitas portas. Sempre tenha humildade, mantenha a humildade, queiram aprender com todo mundo, respeitem todo mundo. Não pense que você é infalível. E às vezes, o quinto ponto ali, ó, perca a paciência. Porque o Brasil hoje tem uma cultura também de imediatista. Todo mundo quer resultado para ontem. Não tem paciência. E para empreender, seja uma trajetória, seja uma empresa, é preciso ter perseverança, é preciso ter paciência e muita disciplina. Não dá para ser imediatista. E a sexta maneira de fracassar, pessoal, é desistir. Só não vence quem desiste. E às vezes a gente vai deixando muitas coisas acontecerem pelo caminho e vamos desistindo. Às vezes o primeiro desafio que surge, você desiste. E quando você tem um sonho grande, eu costumo dizer que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, você começa a enfrentar os desafios do seu dia a dia como se fosse escovar os dentes, pentear o cabelo. É normal. Porque você está sonhando grande, o seu sonho é muito maior do que os desafios. E quando você não tem um sonho muito claro, um desafio muito claro, você acaba desistindo do seu sonho. Então desistir é uma boa maneira de fracassar. E para quem quer empreender um projeto, uma empresa, um negócio e até a vida, eu vou passar para vocês agora um pouquinho de como a oratória pode fazer a diferença na vida de vocês. Primeiro ponto aí, ó, que é importante, que a oratória trabalha muito, abordagem correta. Ao tempo todo temos que abordar pessoas. E as pessoas são diferentes. Por exemplo, eu fui dar uma palestra recentemente com o pessoal da Supera, que é uma incubadora aqui de Ribeirão Preto. Fantástico, tem muito projeto bom. E eu fui falar como você tem um bom pitch. O pitch é o discurso que você precisa para impactar um investidor. Eu falei para o pessoal, não adianta você ter um pitch, porque os investidores são diferentes. As pessoas são diferentes. Então a sua forma de abordar as pessoas tem que ser diferente. Por exemplo, tem pessoa que é auditiva, tem pessoa que é sinestésica e tem pessoa que é visual. A auditiva ela quer ouvir mais, a visual ela quer ver um conteúdo, a sinestésica ela é mais sensível às sensações. Não dá para você abordar todo mundo da mesma forma. Tem empreendedores, eu já tive com empresários, como vocês viram aí, já tive com o Flávio Augusto, já tive com o Jorge Paulo Lemann, com o Ike Batista, dentre outros. Tem empresário, o que ele quer? Ele quer o retorno financeiro, a hora que você vai mostrar um projeto para ele. Ele quer só o ROI. Ele não está interessado no propósito do seu produto. Ele está interessado no retorno financeiro. E tem aquele empresário que ele é mais sensível. Ele está interessado em quantas pessoas você vai empregar, o quanto é impactante o teu projeto, se vai ajudar a vida de alguém, se vai melhorar a vida de alguém. Agora eu pergunto para vocês, como que você apresenta da mesma forma? Como que você aborda os dois investidores da mesma forma? Se um é extremamente racional,
está preocupado com o dinheiro, quer saber mais do capital, e o outro está preocupado com a mudança que você vai fazer para a sociedade. A forma de abordar é diferente. Então treine muito formas de abordar pessoas. Segundo ponto, como falar talvez seja até mais importante do que o que você está falando. Quer um exemplo disso? Você pega, vamos falar aqui de advogado. A lei muda para o advogado ou não? A lei é a mesma para todos os advogados. Por que tem advogado que tem mais sucesso do que um e o outro tem menos? Se a lei é igual. A forma que ele está apresentando. Às vezes a forma que você está falando é até mais importante do que o conteúdo que você está falando. Por isso que é preciso falar com convicção, falar com clareza. Ninguém segue peixe morto, gente. As pessoas seguem pessoas que acreditam, que têm entusiasmo, que têm brilho no olho, que fala com clareza, que fala com convicção. E eu vejo muita gente com um bom projeto, mas na hora de falar não consegue impactar. Não fala com tanto entusiasmo, não fala com postura. Imagina eu aqui para vocês falando de oratória assim. Pessoal, fazem o curso da Vox2U, viu? Vai ajudar muito vocês. Cadê a convicção do que eu estou falando, do que eu estou propondo? Então é muito importante você falar com convicção, com clareza. É até mais importante do que o conteúdo que você está falando. Tem gente que, arquiteto, às vezes o arquiteto tem um projeto fantástico, mas na hora de apresentar ele não consegue impactar, ele não consegue encantar as pessoas. Olha que interessante. Quinto, seus olhos vendem. A maneira que você olha para as pessoas acaba influenciando. Então é muito importante você olhar nos olhos na hora que você está numa reunião. Na hora que você está falando para uma plateia, tem que olhar para a plateia inteira. Outro dia eu falei, Luiz, eu sei uma dica quando eu estou falando em público, de olhar. Eu falei, qual que é? Eu olho para uma pessoa só, a hora que eu estou apresentando. Eu falei, cara, ela vai achar que você está paquerando ela. Você tem que olhar para todo mundo, tem que falar com todo mundo. Então o olhar é muito importante. Detalhe ali, ó, linguagem silenciosa. As pessoas, elas são mais eloquentes com gestos do que com palavras. Então quando você estiver expondo uma ideia para uma pessoa, observa o seu ouvinte. Porque ele é mais eloquente com gesto. Você está expondo uma ideia, você está expondo o teu produto, o teu serviço, ele está te olhando assim, ó. O que ele quer dizer com isso? Tem uma ciência por trás disso. É muito importante você observar a linguagem silenciosa da expressão das pessoas. E o sexto, William Shakespeare já dizia, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos ganhar pelo simples medo de tentar. Eu costumo dizer que as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público, têm medo de errar. As pessoas às vezes têm medo de errar com o projeto, e às vezes a gente vai ficando na dúvida, a gente quer fazer uma pergunta e não faz. A gente quer abordar uma pessoa para tentar vender e não faz. E aí podemos perder muitas oportunidades. Se eu não tivesse a cara de pau de ir lá falar com o Eike Batista, falar com o Jorge Paulo Lema, eu não tinha preparado o Jorge Paulo para o Day One da Endeavor. Preparamos o Jorge Paulo Lema para o Day One da Endeavor. Foi algo que marcou a Vox2U. Foi muito legal. Então é muito importante você deixar a dúvida de lado e ter atitude. A atitude é extremamente importante. E agora eu queria compartilhar com vocês, pessoal, esse slide. Estamos chegando aí no finalzinho da nossa apresentação. Depois eu vou abrir um tempo aí para perguntas, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta depois, vai se posicionando aí para a gente perguntar. É só colocar hashtag ali ó, no chat e fazer perguntas. Essa visão 360 graus de empreender aí, pessoal, tá até com o logo da IBX ali. Que isso daí foi algo que, quando a primeira reunião que eu tive com o Eike Batista em 2010, eu estava começando a empreender, e ele me presenteou com essa visão 360 graus autografada, e de lá para cá eu não parei de usar. Para mim é uma bússola isso. Eu usei nas farmácias, uso na escola, e é muito interessante. A hora que você olha ela, parece uma coisa muito simples, né? Ai, legal, humildade. Mas na hora que você vai executar, é diferente. Então eu vou falar um pouquinho, por exemplo, a hora que você vai montar um projeto, a engenharia jurídica, que está ali, ó. Às vezes você quer montar uma padaria num lugar que não pode ter padaria. E se você não fizer a engenharia jurídica adequadamente, você pode abrir a padaria e ter que fechar depois. Às vezes você vai vender um curso. Esse curso tem que estar registrado na Biblioteca Nacional. Senão vão plagiar o seu curso. Às vezes você quer abrir uma farmácia ou uma outra empresa que precisa de licenças.
é importante você analisar a engenharia jurídica para ver essas licenças. Então, a parte da engenharia jurídica tem vários pontos ali. Ó. Engenharia financeira. Até que ponto você vai ter fluxo de caixa? Qual é o capital que você vai investir? Qual que vai ser seu stop loss ali, ó, que você vai parar para a hora que você tem mais... Pô, meu stop loss aqui é 30 mil. Chegou nos 30 mil, eu não vou deixar mais. Eu vou ter que cortar meus investimentos. Então é muito importante você analisar a engenharia financeira. Onde eu consigo o melhor financiamento? Você olhar tudo isso. Engenharia de marketing é muito importante. Por quê? A empresa que não vende, quebra. Se o Walmart não vende, ele quebra. Se o McDonald's não vende, ele quebra. Se a Vox2U não vende, ela quebra. Então é muito importante você ter uma engenharia de marketing, uma engenharia comercial para vender o teu produto, para vender o teu projeto. É extremamente importante. Tem alguns aspectos, é muito legal. Engenharia logística. Quando fomos abrir a primeira escola da Vox2U, abrimos em Cravinhos. Por quê? Porque Cravinhos ele pega a região do interior de São Paulo. A pessoa que está na cidade do lado ali de Ribeirão Preto poderia ir para Cravinhos, Serrana, Serra Azul, Jardinópolis, Araraquara. A região inteira tem um acesso logístico muito fácil para Cravinhos, que é um raio de 10, 15 até 80 quilômetros. E aí você tinha, no nosso caso, tinha um aluguel muito mais barato. Então foi uma maneira de mitigar o risco e ter uma engenharia logística atrelada a isso. Quando fomos montar a escola de Ribeirão Preto, a Vox2U, Escola de Oratória de Ribeirão Preto, o que nós fizemos? Na engenharia logística ali, a gente tinha que ter um lugar que passasse muitos carros, passasse bastante carros ali, porém, com facilidade de estacionar. Se a pessoa ela vai fazer uma aula de oratória por semana, ela não consegue estacionar, ela já vai ficar com raiva. Então é muito importante, foi um estudo que nós fizemos ali. E alguns valores que tem ali. Olha que legal, a transparência e ética. Tem que ter transparência no que você quer fazer. Tem que ter ética, senão nada se sustenta. Tem que ter perseverança, tem que perseverar. Tem que ter paixão pelo que faz, muita paixão. Pensar grande, como eu mencionei, é muito importante pensar grande. Porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E quando você pensa grande, isso te liberta de detalhes insignificantes. E uma coisa que todo empreendedor ama é a meritocracia. Meritocracia é algo importante. Se você está trabalhando numa empresa hoje, principalmente na área de vendas, tenta ser remunerado pelo que você está produzindo. Por quê? Quando você é empreendedor, você só vai ganhar dinheiro quando você produzir resultado. Então, às vezes, o cara passa 8 horas dentro de uma empresa, mas quanto dessas 8 horas ele está realmente produzindo? Então, a meritocracia, ela acaba remunerando quem realmente produz, quem realmente traz resultado. E o empreendedor, de verdade, ele é apaixonado, ele é obcecado pela meritocracia. Ele quer atingir resultados por esforço próprio. O empreendedor ama meritocracia o tempo todo. E, pessoal, vocês que estão aí hoje, fora da zona de conforto, poderiam estar fazendo outra coisa, está aqui, vendo essa palestra, continue sempre fora da zona de conforto. A mágica, ela sempre acontece fora da zona de conforto. Nada cai do céu para ninguém. É preciso ter disciplina, é preciso ter perseverança e estar sempre fora da zona de conforto. E quando você tem certeza que é possível fazer as coisas acontecerem, isso te liberta. Por que te liberta? Assumir responsabilidade é algo muito libertador. Por exemplo, tive um problema, vou dar um exemplo aqui. Tem um problema dentro da minha empresa com um funcionário. Quem contratou esse funcionário? Foi você. Então você é responsável. Ah, estou com um problema com meu sócio. Meu sócio me passou a perna. Quem que escolheu essa sociedade? Foi você. Às vezes você não é competente o suficiente para arrumar um sócio competente. Às vezes você não foi competente o suficiente para ter uma equipe, para treinar uma equipe boa. E quando você tem noção disso, de assumir responsabilidade, isso te liberta. Assumir responsabilidade, quando você chama a responsabilidade para si, isso é algo libertador. Por quê? Só vai depender de você fazer as coisas acontecerem. Só depende de você. Então, assumir responsabilidade está relacionado ao protagonismo. Está relacionado a querer fazer a diferença. Querer mudar o mundo. Mudar o teu mundo ao teu redor. É muito importante. E a fórmula do empreendedorismo que eu procurei é inovação ao quadrado, muita ação, muita motivação. Lembra? Motivação são os motivos para você entrar em ação.
para você ter atitude e querer mudar, menos inércia, e com isso vai aparecer muita oportunidade na vida de vocês. Pensem sempre em dar o melhor, em ter disciplina, em ter perseverança, para mudar o teu mundo ao teu redor. Só depende de você. Não depende do governo, não depende da Dilma, não depende do Lula. Só depende da tua atitude de querer fazer a diferença e de querer mudar o mundo ao teu redor. E quem quiser meu contato, pessoal, tá aí meu Facebook, Luiz Fernando Câmara, meu WhatsApp tá aí também, 981986987, meu e-mail. Eu não consigo, infelizmente, aceitar muita gente lá no Facebook, porque já chegou nos 5 mil amigos. Então, às vezes, eu tenho que revezar ali, infelizmente. Mas me segue lá, vamos interagindo, me adiciona no WhatsApp, vamos conversando, meu e-mail está aqui. Curtam a página da Vox2U aí também, pessoal, é um projeto fantástico. Estamos montando franquias aí no Brasil inteiro. Contem comigo e lembre-se, nunca deixe de sonhar, porque o sonho é o grande motor das nossas vidas e conquistas. Beleza? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês interagindo. Vou segurar aí mais uns 2 minutinhos para quem quiser fazer uma pergunta. Manda o hashtag aí no nosso chat, se alguém tiver alguma pergunta, porque logo, logo estamos encerrando. Espero que tenha sido muito produtivo para vocês ter participado dessa palestra. Queria agradecer a Local Web pelo convite, foi um prazer estar aqui fazendo essa apresentação no projeto de vocês, um projeto maravilhoso. Gostaria de agradecer também ao Beto Chaves, que é um grande amigo, empreendedor, que me indicou aí para estar participando. Chegou uma pergunta aqui, vamos dar uma olhada aqui. Jorge perguntou, tenho a ideia de abrir uma loja de board game, jogos de tabuleiro, porém atualmente o cenário não está muito favorável. O correto é esperar o momento correto ou ser pioneiro em minha cidade. Moro em Araçatuba, São Paulo. Muito boa pergunta do Jorge, muito legal. Jorge, eu acredito num negócio, meu amigo, que é o seguinte, cara. Tenta sempre procurar começar pequeno. Então, você tem essa ideia de jogos de tabuleiro. Começa pequenininho, cria um MVP, um produto mínimo viável, e começa a testar isso no mercado, gastando o mínimo possível de dinheiro. Não comece investindo muito, começa pequeno. Às vezes as pessoas têm vergonha de começar pequeno. E para empreender é preciso começar pequeno. Então, eu te oriento a criar um protótipo do teu produto, dos seus jogos de tabuleiro. Ser pioneiro, começa a tentar vender aí na sua cidade. Tenta vender, tá? Porque a empresa que não vende quebra, como eu mencionei. E aí depois, na hora que o negócio for evoluindo, você vai investindo mais, vai melhorando o teu produto. Mas comece pequenininho. Eu acho que independente de crise, tem muita oportunidade. Se o seu produto for bom, se o seu projeto for bom, ele vai superar qualquer crise. Então comece pequeno, querido. Comece com um projeto pequeno, sem investir tanto capital, e você vai longe, tá? Continua aí, será um legal. Aqui agora, então seria legal iniciar online e depois loja física? É uma opção, viu, Jorge? Eu acho interessante. Ou até, talvez você pode vender isso de porta em porta também. Isso, vende jogos, cara. Pode ser até em Araçatuba mesmo, ao invés de montar uma loja, faz um telemarketing ali, ó. Faz 30, 40 ligações por dia para vender o teu produto. Muita gente tem bons produtos, mas não paga o preço de vender. Então, cria um produto, um protótipo do teu produto e tenta testar ele no mercado. Conforme você for ganhando dinheiro, você for validando o teu produto, você começa a arriscar um pouquinho mais. Beleza, querido? E boa sorte aí no teu projeto. Conta comigo, vamos mantendo contato, vai ser um prazer. Ludiel mandou ali, ó, parabéns, Luiz Fernando, pelos ensinamentos, mais uma vez, grande empreendedor. Muito obrigado, Ludiel. Ludiel também, que é do interior de São Paulo. É um prazer. Fico feliz que você participou aí. Conta comigo. Passa lá na Vox2U para tomar um café depois. Precisa conhecer a unidade de Ribeirão Preto que você vai adorar. Muito bem, pessoal. Vamos chegando ao fim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente vai se falando. Tem aí meu contato para quem quiser. Conta com a minha ajuda. Pode contar comigo. Tentem sempre ousar, sempre dar o melhor de si, cada um, sempre fazer o teu máximo, porque o Brasil, vou falar uma coisa para vocês, o Brasil é a prova de crise. Mais de 200 milhões de consumidores, impossível conseguirem quebrar o nosso país. Então a política ela vai atrapalhar, o governo pode atrapalhar, mas só depende de cada um, porque se você tiver um bom projeto, se você for um bom profissional,
você vai sobreviver à crise, e a hora que a crise terminar, você vai estar muito mais forte. Muito mais forte do que muitas pessoas. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu! Até mais. Tchau, tchau.